Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a uma experiência de altíssimo rendimento. O tema do nosso encontro é cirúrgico, sem tempo a perder e totalmente focado no que define a aprovação. Vamos falar única e exclusivamente da imunização do adulto e do idoso. Apenas isso, e nada menos que a excelência. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, a gente vai desconstruir o raciocínio clínico por trás daquelas questões mais densas do Revalida e de outras provas de residência médica. Olha só, o candidato mediano gasta horas decorando calendários básicos. Já o candidato de elite, ele entende as exceções, as contraindicações absolutas e o verdadeiro porquê de cada protocolo. É exatamente esse nível de sofisticação clínica que vamos alcançar a partir de agora. O mapa mental da nossa jornada é bem direto. 1. Foco no adulto. 2. Proteção do profissional de saúde. 3. O temido protocolo pneumocócico. 4. A estratégia para o idoso. E 5. Os fluxos do CRI na prática clínica. Vamos nessa! Seção 1. Foco no adulto. Navegando com segurança entre a rotina e as exceções. Entrando na imunização do adulto, a primeira coisa a se colocar na cabeça é: a banca examinadora quase nunca cobre o cenário perfeito. Ela vai testar a exceção. É aquele detalhe minúsculo que derruba a concorrência. Por exemplo, na poliomielite a partir dos 15 anos de idade, a recomendação clássica é a vacina VIP, a inativada, com o esquema mínimo de 2 doses, mas preferencialmente 3. Agora, gravem isso como uma lei absoluta. A VOP, que é a vacina oral atenuada, é estritamente contraindicada para pacientes imunossuprimidos. Ponto. É exatamente essa sutileza que transforma uma questão inofensiva em uma armadilha fatal na hora da prova. E se a questão apresentar um paciente adulto e de repente perguntar sobre a vacina HPV-4? Bom, a associação automática da maioria é com adolescentes de 9 a 14 anos, aquele esquema de rotina clássico das campanhas. Mas o examinador quer testar o limite do raciocínio clínico. Ele quer saber se existe conhecimento daquela situação excepcional, onde o adulto tem sim indicação formal e inquestionável para receber a vacina. Essa exceção de ouro atende pelo nome de papilomatose respiratória recorrente, a PRR. Para quem tem essa condição, o sistema garante a vacina contra HPV não importa a idade, mas tem um fluxo rígido para isso. O protocolo exige diagnóstico médico fechado, CID-B 97.7, e detalhe, não adianta pedir isso na triagem básica do postinho achando que vai passar. A solicitação é obrigatoriamente via CRIE, com toda aquela burocracia de relatório médico para funcionar como tratamento adjuvante. O esquema também muda completamente. São 3 doses, rigorosamente nos meses 0, 2 e 6. Entender essa engrenagem clínica e burocrática é o que separa quem chuta de quem acerta com certeza. Seção 2. Proteção do profissional. A famosa obrigatoriedade da vacina DT-APA. Agora a gente vira a lente do paciente comum para quem está de jaleco na linha de frente. Com os alertas epidemiológicos recentes sobre o aumento de casos de coqueluche, o objetivo da DTP em caráter recepcional não é só proteger o trabalhador. É criar um verdadeiro escudo biológico em volta dos recém-nascidos. A nota técnica não perdoa e lista quem deve receber: pessoal da ginecologia e obstetrícia, equipes de sala de parto e todo o time de UTI neonatal e do método canguru. Mas a atenção máxima vai para o detalhe que as bancas adoram usar para confundir. A regra se estende oficialmente para parteiras tradicionais e doulas. Então, se a vinheta clínica trouxer uma doula perguntando sobre a atualização vacinal, o gabarito obrigatoriamente tem a DTP, sem piscar. Certo, mas e a administração prática dessa dose excepcional? É crucial olhar o histórico de difteria e tétano. Esquema primário incompleto? Administra uma dose de DT-PA e completa o resto com a DT dupla adulto até fechar 3 doses. Esquema completo? Basta a dose única da DT-PA. Agora, muita calma nessa hora, porque aqui mora a pegadinha. É obrigatório respeitar o intervalo mínimo de 60 dias após a última dose da vacina DT. Ignorar esse intervalo de 60 dias é entregar a questão de bandeja para o examinador, e a gente não faz isso. Seção 3. O protocolo pneumocócico. É aqui que a gente domina de vez as diretrizes do CRIE. Chegamos no assunto que mais gera dor de cabeça e que os examinadores usam para reprovar sem dó. Qual é a armadilha clássica sobre a sequência pneumocócica no paciente imunossuprimido? A banca sabe que quase todo mundo lembra da combinação VPC13 e VPP23, só que a ordem exata e as doses variam absurdamente dependendo de como esse paciente está imunossuprimido. Vamos decodificar esse núcleo duro de alta complexidade.
Para pacientes com HIV, pacientes oncológicos ou transplantados de órgãos sólidos, a regra é até amigável. Aplica uma dose da VPC-13, espera um intervalo de 8 semanas, então aplica uma dose da VPP-23 com reforço 5 anos depois. Simples. Agora, o jogo muda de figura para os transplantados de células-tronco hematopoéticas, o famoso TMO. Para esse grupo específico, o protocolo exige 3 doses da VPC-13 antes sequer de se pensar na VPP-23. Essa diferença colossal de 1 para 3 doses da vacina conjugada é o que vai garantir a aprovação de quem realmente domina o fino do CRIE. Seção 4. Estratégia para o idoso, blindando a população acima dos 60 anos. Saindo do cenário de imunossupressão severa, a gente foca na base da pirâmide de mortalidade respiratória, os idosos. A conduta da vacina VP23 aqui muda puramente conforme o nível de vulnerabilidade. Para aquele idoso da rotina comum, que chega no serviço sem comprovante, não existe aplicação automática. A equipe médica precisa avaliar a pertinência, pesando o risco e as comorbidades. Mas a diretriz vira lei impositiva quando falamos de idosos acamados ou institucionalizados, vivendo em asilos, por exemplo. Para esses, não tem avaliação de risco, administra a dose inicial e obrigatoriamente faz uma dose adicional única após o intervalo de 5 anos. E falando em vulnerabilidade, um prato cheio para as bancas é integrar conhecimentos de populações especiais da saúde pública. Para a população indígena, a vacinação de rotina com a VPP-23 é indicada logo a partir dos 5 anos de idade, caso não haja comprovante prévio. E reparem na semelhança da conduta, assim como no idoso institucionalizado, exige-se uma dose de reforço única depois de 5 anos da inicial. O examinador ama sobrepor esses raciocínios. É a intersecção epidemiológica perfeita para a construção de questões integradas e difíceis. Seção 5. A nossa reta final. CRIE e prática clínica. Execução e anatomia puras. Dominar a teoria dos manuais é só metade da batalha. A prova prática e as questões de conduta exigem execução no mundo real. E na execução clínica, o conhecimento anatômico é inegociável. A região ventroglútea é apontada como a grande estrela para vias de administração alternativa. O motivo é puramente anatômico e imbatível. Oferece uma espessura muscular excelente e é completamente livre de nervos importantes e grandes vasos sanguíneos. Quando o enunciado de uma questão perguntar sobre a via intramuscular mais segura para evitar complicações, o gabarito vai ser o vasto domínio da região ventroglútea. Pode marcar com tranquilidade. E para fechar a prática, o manejo dos eventos supostamente atribuíveis à vacinação, os famosos ESAVs. A abordagem inicial dita totalmente o sucesso do procedimento. A comunicação precisa ser cruamente honesta. O Ministério da Saúde avisa, nada de usar aquele clássico e falso não vai doer. O certo é a franqueza médica. Vai incomodar sim, mas é rápido. Antes da aplicação, a anamnese em 30 segundos para checar qualquer histórico de síndrome de Guillain-Barré ou distúrbios hemorrágicos. Na hora da agulha, o posicionamento correto e técnicas respiratórias baixam a ansiedade. E no pós-imediato, a observação ativa previne o desmaio. É um evento comportamental muito comum na prática, mas que é perfeitamente evitável com uma conduta bem amarrada. Chegamos ao fim dessa imersão focada exclusivamente no adulto e no idoso. Medicina de alto nível não se faz com decoreba de resumos rasos, mas entendendo a raiz dos protocolos, as exceções reais e o fluxo clínico de verdade. Dominar esses critérios exatos é o que separa a elite da grande maioria. O raciocínio clínico agora está blindado e afiado. A pergunta que fica é: qual será a próxima vinheta clínica que vai ser completamente dominada com essa mesma estratégia? Muito obrigado pela companhia nesta revisão de alto rendimento e até a próxima. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Google Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.